10 horas e 46 minutos, Manhã Bandeirantes, fazendo uma rodada de conversas com os prefeitos da Grande São Paulo. Já teve aqui o prefeito de Santo André, Paulinho Serra, e hoje a gente recebe o prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior. Bom dia novamente, prefeito. Queria que a gente começasse falando da qualidade de vida. Vou começar com notícia boa, depois a gente fala dos problemas da cidade, que com certeza eles existem. Mas começar com notícia boa. É uma das cidades com o IDH mais alto do Brasil, ou seja, qualidade, índice de desenvolvimento humano, quer dizer o IDH, né? Mas traduzindo, qualidade de vida. É isso, prefeito? Bom dia. Bom dia a todos, mais uma vez. Sabino, olha, qualidade de vida é uma definição, no caso do IDH, é uma definição teórica, mas a gente procura na prática, de fato, melhorar a qualidade de vida das pessoas, dando saúde, segurança, educação, no limite do que a gente consegue estar trabalhando. Não falta esforço, não falta planejamento, não falta, de fato, técnicos comprometidos. Naturalmente que a gente não tem unanimidade, nem temos aqui a pretensão de falar que esses problemas estejam resolvidos, mas, de fato, a gente se dedica de uma maneira bastante intensa para que a população tenha a percepção dessa melhora. E acho que a gente tem conseguido isso ao longo dos últimos anos. Por que o senhor acha que São Caetano tem essa qualidade de vida melhor do que as cidades do entorno? Olha, primeiro nós temos que reconhecer que nós temos uma cidade de porte médio. Nós temos 166 mil habitantes oficiais pelo IBGE, talvez até subdimensionado isso, mas com uma receita apropriada que faz com que a gente, através de um planejamento, de um grupo técnico que privilegia as ações de governo, sejam na direção do que a população tem expectativa. Então a gente investiu muito, eu sou prefeito pela 4ª vez, desde o meu primeiro dia como prefeito. O meu maior investimento foi em saúde, até porque é a área que eu venho, a área que eu sou oriundo. Então a gente hoje tem um sistema de saúde estruturado que permite o morador, sobretudo o morador de idade mais avançada, o morador que tem uma dependência maior do serviço de saúde, ter um amparo por parte do setor público. A educação, acho que o grande salto que nós demos foi em 2006, quando nós entendemos que a municipalização era um caminho. Nós municipalizamos 80% da rede educacional da cidade. Tanto que nós somos, se você for pegar das cidades metropolitanas, proporcionalmente, nós somos a cidade que tem o maior número de alunos linkados na rede de educação municipal. Não só no ensino fundamental, mas também... No médio nós temos uma presença, até porque o médio sempre teve alguma coisa da prefeitura, mas também somos um dos poucos municípios que investe diretamente no ensino médio regular. Agora, do fundamental, não tenho dúvida que nós somos numericamente o município com o maior número de alunos perante o coeficiente populacional. Então, acho que quem investe em saúde e segurança... em saúde e educação segurança também. E segurança eu também. Ia perguntar sobre isso. Não, eu ia trazer a segurança de forma complementar, porque a gente sabe que é uma atividade que a prefeitura tem as suas limitações legislativas e jurídicas para atuar, mas nós estamos fazendo um investimento muito grande, pareado com as outras forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Estado, para que a gente tenha de fato um sentimento de segurança diferenciado. É um dos grandes problemas da gestão pública em toda a Grande São Paulo hoje, essa sensação de insegurança que a população tem. São Caetano já foi reconhecido, inclusive, com alguns prêmios em relação à segurança pública. Qual que foi a medida que o senhor acredita que tenha trazido essa sensação de segurança de volta à população de São Caetano? Olha, nós temos feito um investimento muito grande em 2 aspectos. O primeiro aspecto dele é do ponto de vista digital. Hoje a gente tem uma cidade monitorada permanentemente em aproximadamente 400 pontos da cidade. Estamos levando isso agora até o início do ano que vem a 600 pontos de monitorização, com cada vez mais equipamentos sofisticados que vão buscar informações precisas de automóveis, de pessoas. Não estamos ainda na fase do reconhecimento facial, mas acho que é uma tendência também de avançar nessa questão. E a outra questão é de investimento em recursos humanos. Nós estamos ampliando o contingente da Guarda Civil Municipal dentro dessa política de sinergia com as outras forças de segurança. Estamos fazendo o Prolabore, ou bônus, cada um dá um nome diferente, aos policiais da Polícia Civil e da Polícia Militar que prestam serviço em São Caetano do Sul. Investimos muito na operação delegada, criamos uma operação diferenciada que é da nossa Guarda Civil Municipal, um hall de viaturas, todos interligados com o nosso Centro de Gerenciamento de Emergências, que é o coração do ponto de vista de controle. E isso tem trazido algum resultado, sim, do ponto de vista do sentimento de segurança, Vitor. Com tudo isso, está ficando caro morar em São Caetano, hein? Não, para o morador não muda, viu, Sabino? Nós temos aí... Eu digo porque o preço dos imóveis tem aumentado.
de fato há uma valorização, mas não somos ainda o metro quadrado mais caro da região metropolitana. Você pega outras cidades, São Bernardo, Santo André, que tem um preço também tanto ou maior até do que o nosso. Obviamente que isso reflete em preço de aluguéis, mas nós temos uma planta genérica de valores que há 10 anos que não tem nenhuma revalorização além da questão inflacionária do período. Então, assim, a gente procura também ter uma política fiscal justa para o morador de São Caetano. O senhor falou que dirige uma cidade média, né? Pouco mais de 100 mil habitantes, São Caetano. Quase 200, vai. Quase 200 mil habitantes. E o senhor conseguiu implementar lá o tarifa zero, né? Ou seja, os ônibus, ninguém paga tarifa, o ônibus não é cobrado da pessoa que pega o ônibus lá em São Caetano. Como é que o senhor conseguiu? Foi exatamente por ser uma cidade média? Porque outras cidades têm pensado nisso. O prefeito Paulinho Serra aqui disse que é praticamente impossível fazer isso lá em Santo André. O prefeito Ricardo Nunes tem tentado pensar em alguma coisa em São Paulo e também não está conseguindo. Como é que o senhor conseguiu lá? Olha, acho que a primeira questão é a gente deixar delimitado. Nós somos, embora uma cidade de porte médio, mas na questão do tarifa zero, nós somos a maior cidade do estado de São Paulo a promover esse tipo de política pública. Eu entendo que, obviamente, cada município tem sua peculiaridade, cada um tem seu perfil orçamentário, seu perfil de planejamento e seu perfil de demandas. Nós tínhamos uma gratuidade já em torno de 40% do transporte. Eu te confesso aqui, como médico, eu venho estudando a questão do transporte público já há algum tempo, há alguns anos. É uma questão, eu entendo, civilizatória, é uma questão de dignidade. Acho que o transporte tem um peso na vida das pessoas, como tem o saneamento, como tem a saúde, como tem a educação. Eu acho que é inexorável que o Estado brasileiro, ora mais, ora menos, vai ter que estar presente nessa discussão do ponto de vista do financiamento. Governo federal, o senhor disse. E estadual também. Até porque nós temos, se você for pensar, nós temos uma região metropolitana com 39 municípios, onde você tem transporte sobre trilho, transporte de metrô, transporte coletivo, rodoviário, intermunicipal, municipal. Eu acho que São Paulo requer, a metrópole requer ter sua autoridade metropolitana de transportes. Acho que isso já passou da hora das grandes metrópoles mundiais. Tem São Paulo não ter. Enfim, é uma discussão que não me cabe, não sou deputado, não milito na área, mas eu entendo como prefeito que já passou da hora. Eu acho que na medida que você tiver a integração de todos esses fatores, o financiamento vai ser quase que imperativo, se não total ou um parcial crescente para você chegar de fato no tarifa zero. As grandes cidades mundiais já operam em alguns segmentos com tarifa zero. Acho que São Paulo não vai fugir dessa discussão. Não estou aqui fazendo julgamento, nem muito menos colocando um prazo para isso, até porque, repito aqui, cada administração tem seu planejamento, sua prioridade e sua demanda. São Caetano, nós estudando isso, entendíamos que já com essa margem que a operação já tinha de gratuidade de em torno de 35%, 40%, o degrau para a gente chegar na tarifa zero era relativamente acessível. E obviamente que dentro de um grande planejamento fiscal, a gente conseguiu, reduzindo custos em outras frentes, trazer um fundo de transporte competente para fazer frente a essa despesa. Quanto custa por ano, prefeito, para a prefeitura? Olha, os estudos que nós temos são estudos de consultoria. Nós não temos ainda na realidade, nós vamos ter isso daqui a um ano. Nós estamos estimando em torno de 40 milhões anos o custo total do programa. São 2 semanas já de tarifa zero 15 funcionando. Dias. Tem algum balanço? Aumentou muito o número de usuários? Olha, o número está flutuando entre 100% e 120% de acréscimo do número de passageiros transportados. Uau, dobrou? Mais que dobrou. Nós saímos de 20 mil, estamos em torno de 50 mil passageiros transportados dia. O que mostra essa demanda que estava reprimida de gente que estava andando a pé, provavelmente. É aí que eu te digo que você busca algo civilizatório, realmente dignidade humana, porque é o que você falou, tinha gente que fazia uma caminhada a pé, tinham outros, eu tive depoimentos muito sensíveis, pessoas que estão desempregadas que não tinham o recurso para ir atrás do emprego porque não tem o dinheiro da condução. Então isso tem um fator muito grande do ponto de vista social, mas tem um impacto gigantesco do ponto de vista de mobilidade, sustentabilidade, mas fundamentalmente econômico. O comércio está feliz, a circulação de pessoas aumentou, não tenho dúvida que outros tributos vão crescer às custas de um maior consumo, cidades vizinhas que estão vindo consumir na nossa cidade, o que forma um ciclo virtuoso. Ainda é muito precoce, mas eu não tenho dúvida que esse custo que eu falei para você aqui, Vitor, aproximadamente 40 milhões ano, ele vai ter um decréscimo na medida que a gente vai ter ganhos de outras frentes. Tá certo? A própria prefeitura, como empregadora, ela vai ter uma desoneração da sua folha de pagamento, quer direta ou quer indireta, de alguns milhões de reais
que vão ser naturalmente abatidos desses 40 milhões. Grandes empresas que estão na cidade me chamaram, dando aí o sinal positivo do ponto de vista da economia que eles farão, do ponto de vista desonerando suas folhas. E uma questão muito importante, Sabino, é natural que o processo de médio e longo prazo, a empregabilidade do morador de São Caetano do Sul aumente. Porque o pequeno comerciante, o pequeno empresário que tiver que fazer uma seleção de um cargo, de um emprego para a empresa dele, ele vai dar preferência ao morador de São Caetano na medida que ele não tem vale transporte para onerar na folha dele. Então, acho que tem aí um amplo horizonte positivo sobre esse programa. E nas contas feitas pelas consultorias já está estimado esse acréscimo de 100%. Sim. Então, nós trabalhamos mais ou menos 40 nós trabalhamos desde o primeiro ponto de partida do estudo do programa com 100% de aumento. Então, o senhor falava sobre economia, prefeito. Como que está hoje a distribuição econômica da cidade de São Caetano? E também sobre o preço do custo de vida, como o Sabino dizia, aumentando um pouco. Ainda há capacidade de expansão da cidade? Prefeito, só antes do Vitor... O senhor responder a pergunta do Vitor, eu só queria desenvolver um raciocínio, porque o senhor falou 40 milhões, que é o custo mais ou menos para essa tarifa zero, só para a gente ter uma ideia de proporção. São Paulo, o sistema de ônibus deve custar esse ano em torno de 7 bi, né? E São Paulo já subsidia cerca de 4 bi. Então, vejam só a diferença dos números. Mas é importante, Sabino, seu raciocínio foi muito interessante, eu vou me permitir aqui complementar. Você falou muito bem, teria um custo aproximado de 7 bi, já tem 4 bi hoje financiado pelo Tesouro Municipal. Então nós estamos falando num gap de 3 bi para um orçamento de quanto é o orçamento do município de São Paulo? São 60 bi, né? São 60 bi. Então nós estamos falando algo em torno de 5% do orçamento da capital que teria espaço para dar esse conforto. Então, eu acho que os números assustam um pouco. Ou quando seja, a gente se eu fosse prefeito de São Paulo, daria tarifa zero. Não vou entrar nisso, porque o prefeito Ricardo Nunes está aí na peleja dele. Mas eu acho que todo gestor público vai ter que estudar alguma condição nesse sentido. E, óbvio, vou repetir aqui, tem que ter a participação dos entes federados nessa discussão. Desculpa, eu acabei interrompendo o senhor no seu raciocínio e a pergunta do Vitor. Dá uma repetida, por favor, Vitor. Não, tinha perguntado sobre a distribuição econômica da cidade de São Caetano. Né? Exato. Como que está hoje? E custo de vida, o senhor falou sobre uma cidade que em área não é tão grande, em população é média, há ainda a possibilidade de expansão. Hoje São Caetano vive do que exatamente? Olha, São Caetano tem, desde a sua autonomia administrativa, e eu prego muito isso, que nós temos que continuar nessa direção, nós vivemos da atividade industrial. São Caetano é uma cidade produtiva, ainda que nós vamos entrar agora numa fase de reforma tributária, onde o consumo vai ser privilegiado em detrimento da atividade produtiva. São Caetano é uma cidade que tem hoje em torno de 40% das suas receitas oriundas do setor produtivo. Então é claramente uma cidade industrial. Não adianta a gente querer falar, eu sou partidário, nós temos que ter alternativa, nós temos que incentivar serviços, comércio, como fizemos ao longo desses anos. Mas nós não podemos perder no radar do desenvolvimento econômico da nossa cidade que a atividade industrial é carro-chefe. E para isso nós temos que ter políticas próprias, nós temos que ter inovação tecnológica, nós temos que ter condições socioeconômicas adequadas para que atraia cada vez mais esse ciclo produtivo de forma positiva. E do ponto de vista de crescimento, Vitor, nós somos uma das cidades mais adensadas da metrópole. Então, o nosso crescimento, realmente, nós temos uma limitação de crescimento populacional, mas eu queria aqui ressaltar, nós estamos divididos de grandes comunidades que já estão em outros municípios, às vezes por uma ponte, e que essa população tem diretamente o uso contínuo de serviços públicos da nossa cidade. Eu tenho dito aqui, falei isso durante a entrevista com o prefeito Paulinho Serra, qualquer melhoria nessas cidades da Grande São Paulo, elas repercutem e significam melhoria para os moradores da Grande São Paulo como um todo, porque as cidades conurbadas, ou seja, não há limite visível entre uma cidade e outra. Então essas melhorias repercutem, é como se fosse uma só
mega cidade. Exatamente. Né? A metrópole tem essa característica, né? Ela é conurbada, você não reconhece os limites geográficos, os serviços públicos são prestados de forma coletiva, portanto, a saúde de um determinado município impacta na saúde do município vizinho, isso vale para a segurança, isso vale ainda para a educação, ainda que você tenha um fator mais geográfico na educação. E o transporte, na mobilidade, né? O transporte de forma geral. Um dado interessante, né? Quando eu tive a passagem aqui pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo, a gente tinha carteirinhas do SUS em número maior do que a população de São Paulo. Nós temos lá. Tem lá em São Caetano o mesmo problema. Para 160 mil habitantes, nós temos 400 mil carteirinhas do SUS emitidas. Estamos, inclusive, fazendo um recadastramento. O que mostra que ali há uma qualidade reconhecida pelo usuário. Não há dúvida, né? Isso vale para a educação, sobretudo para a saúde. Naturalmente, temos, como eu falei no início aqui da minha fala, temos as dificuldades que qualquer outra cidade metropolitana tem, mas a gente tenta, dentro desse planejamento, fazer o melhor possível. O senhor estava falando, o Lupato fez uma pergunta muito interessante sobre a questão da atividade econômica, e eu fico pensando nesse momento que a gente está vivendo até uma certa queda de braço entre a Anfávia e a questão da implantação das montadoras no centro-oeste e no nordeste do país, né? Essa desindustrialização, de alguma forma, que vive toda a região metropolitana. Como é que São Caetano está se preparando para isso? E eu pergunto porque ali na Avenida Goiás tem a GM enorme ali, né? Que deve representar uma parte importante da arrecadação do município. O senhor falou que 40% vem da indústria. Quantos por cento da GM? Dentro desses 40%, eu diria para você que em torno de 8% da nossa arrecadação é General Motors. Mas eu queria aqui pegar um gancho na pergunta do Sabino, que é muito apropriada, assim, tratando de duas formas. A primeira questão da General Motors, em 2018, nós tivemos a conversa mais franca que eu vi do board da GM americana com o Brasil na questão da inatividade de plantas. E nós fizemos lá um acordo muito interessante de uma década, com benefícios que estão absolutamente sendo rigorosamente cumpridos do ponto de vista de produção, empregabilidade, etc., com a prefeitura e, obviamente, que o governo, na época também, o governador João Dória, também fez lá o esforço dele do ponto de vista de benefícios. Agora, nós estamos enfrentando, o Sudeste está enfrentando uma briga desleal, uma briga tributária desleal, e aqui eu quero deixar frisado que eu tenho a expectativa que a Câmara dos Deputados, agora na revisão do pacote da reforma tributária, possa corrigir essa injustiça de deixar, e aqui eu não estou fazendo guerra de território, de norte, nordeste contra sudeste, não é isso, mas nós não podemos admitir que o Sudeste, como berço da industrialização automotiva, e acho que tem que ter estímulo sim à produção automotiva em outros pontos do país, mas não pode ser com uma guerra fratricida dessa, aonde as montadoras que estão no Nordeste vão ganhar acho que mais 10 anos de incentivo sem nenhum fator de compensação. Não há nenhum fator agregado à inovação tecnológica, nada, é meramente de estar no Nordeste. Então, eu vi isso com muita preocupação, a gente está acompanhando isso através da Anfávia, através das montadoras, eu especificamente através da General Motors, quero aqui deixar minha solidariedade. A expectativa nossa é que agora, na revisão que a Câmara dos Deputados faça, essa injustiça seja corrigida, porque senão nós vamos ter sim um fator grave de desindustrialização do Sudeste. Fala um pouquinho de política, né? Não dá para não falar de política. Tem ouvinte nosso participante, sabe? Posso ótimo. Só colocar? Por favor, porque a nossa audiência no ABC é muito grande. O Ailton mora no bairro Santa Maria, em São Caetano. E ele está perguntando para o senhor, prefeito, em relação a uma transição que ele diz que está acontecendo na cidade, a saída dos clubes esportivos tradicionais no município para a entrada de parques lineares. Por quê? Bom, Ailton, muito obrigado pela sua pergunta. Olha, deixa eu te colocar, os clubes são de fato sexagenários. São clubes que tinham uma ociosidade muito grande, com custo de manutenção muito elevado, prédios que estavam precarizados, nós temos estudos numéricos aí da frequência, embora digam que tinham 5 mil, 10 mil associados, a frequência era em torno de 80 a 100 pessoas
por temporada que faziam uso. Nós não temos nenhuma perda do ponto de vista esportivo. Essas práticas esportivas foram direcionadas a outros equipamentos esportivos das cidades, e esses dois clubes estão dando lugar ao maior parque linear do ABC, um dos mais modernos parques urbanos aqui da região metropolitana de São Paulo, que no prazo de mais 10 meses a cidade de São Caetano e a região do ABC vai ganhar. Então pode ter certeza que tudo isso foi feito dentro de um planejamento técnico muito rigoroso, vislumbrando eminentemente o interesse público e o lazer da nossa população de forma majoritária. Então vamos entrar na área política. Bom, o ouvinte sempre tem prioridade aqui no Manhã Bandeirantes, mas... Muito bom. Eu sei qual é o seu partido, mas só para ficar claro, o seu partido hoje qual que é, prefeito? PSDB. Por que o PSDB não se entende nem no ABC, prefeito? Olha, essa pergunta você vai ter a oportunidade de fazer aos próprios atores, mas de qualquer maneira... Fiz prefeito Paulinho Serra, vou fazer prefeito. O senhor fica num fogo cruzado ali no meio? Eu tento fazer a intermediação. Não, intermediação. Eu não tenho. Na verdade, eu acho que nós temos no ABC uma questão muito clara. Nós temos duas grandes lideranças políticas que estão no PSDB, e que um é prefeito de uma cidade grande e outro é prefeito de outra cidade grande. Então aí há um conflito, mas eu tenho absoluta convicção que isso se ajusta ao longo do tempo, até porque eles têm pelo PSDB um respeito muito grande, e eu acho que eles vão acabar fazendo disso a grande estrada, pavimentando a grande estrada da conciliação. A relação com o governo do estado é boa hoje? Nós, São Caetano? São Caetano. Muito boa. O governador tem tido aí uma atenção muito especial. Nós temos um deputado, coincidentemente é meu filho, mas que tem um papel... Aliás, é uma característica dos prefeitos, né? O prefeito de Santo André tem a esposa, o prefeito de São Bernardo tem a esposa e o senhor tem o filho. Eu confesso que meio que a contragosto eu tenho filho na política, né? Mas é desejo pessoal dele, então realmente a gente não tem como ter esse controle. Mas o deputado Tiago, que há muitos anos São Caetano não tinha um deputado próprio, tem feito um papel importante dentro da base do governador Tarcísio. Isso tem trazido uma proximidade, e o governador tem um olhar bastante interessante para a região do ABC e de forma geral para o estado de São Paulo. Prefeito, para a gente finalizar, o Sabino abriu aqui a pergunta política falando sobre o seu partido, o PSDB. O senhor vai continuar no PSDB? A pergunta do milhão? Você e o Sabino vieram afiados hoje para o programa. Mas, Vitor, na verdade, olha, eu não vou disputar nenhuma eleição num horizonte de curto espaço de tempo. Então, essa decisão de ficar ou não ficar no PSDB, eu não tenho necessidade de tomá-la nesse momento. Óbvio que eu vou avaliar muito as circunstâncias de como o PSDB vai evoluir, essa crise que o Sabino descreveu, não só local, mas o PSDB passa por uma crise sistêmica geral, né? A gente está vendo isso dia a dia, o partido sangrando, o partido sofrendo. Eu, particularmente, vejo isso com muita tristeza, porque sempre fui um partidário, ainda que antes mesmo de estar afiliado, eu tinha uma identificação muito grande com as políticas da social-democracia. Então eu vejo isso e muito apreço pelos governadores que passaram, especialmente pelo governador Geraldo Alckmin, pelo governador Zé Serra, um apreço muito grande da vida partidária no PSDB. E vejo isso com muita tristeza. Mas a gente sempre tem, como brasileiro, a gente sempre tem esperança de que dias melhores virão. Eu tenho também essa expectativa para o PSDB. Vamos avaliar aí os próximos meses, o desfecho agora da questão estadual do PSDB, da convenção nacional, e como é que vai se posicionar para as eleições do ano que vem. Ontem eu registrava aqui no Manhã Bandeirantes que muitos prefeitos têm mudado de partido, né? O PT cresceu muito no estado de São Paulo, e o PSD do secretário Gilberto Kassab multiplicou por 7 o número de prefeitos. Então, acho que por razões óbvias, né? O PT por estar no governo federal, no governo central, e o PSD em São Paulo tem uma força muito grande, porque ele assume um espaço que o PSDB teve no passado. Esse partido de centro, um partido equilibrado, um partido que procura políticas públicas, e o secretário Kassab tem uma visão estratégica muito grande do estado de São Paulo. Então, eu acho que o ciclo é virtuoso para o PSD. Lupato, você viu que ele respondeu a tua pergunta na segunda pergunta. A gente foi de pouquinho, né, Sabino? Você jogou a semente, eu joguei um pouquinho de água. É duro jogar contra dois, né?
Prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, nessa rodada de prefeitos que nós estamos entrevistando da Grande São Paulo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter vindo aqui aos nossos estúdios e vamos manter contato porque o objetivo do Manhã Bandeirantes é falar da Grande São Paulo, dos seus problemas, do enfrentamento desses problemas, cobrando as autoridades, mas não só, também elogios quando essas autoridades, esses gestores públicos acertarem. Olha, Sabino, eu que quero agradecer aqui o programa Manhã Bandeirantes, em toda a sua produção, sua equipe de trabalho, especialmente você e o Vitor, que fazem aqui a apresentação do programa. Eu sou fã da rádio, eu escuto rádio todos os dias, de manhã cedo eu escuto rádio, no fim de semana eu escuto rádio por causa de futebol, eu gosto de rádio. E então a gente poder interagir com vocês, para mim é uma satisfação muito grande, me coloco absolutamente à disposição permanentemente de vocês aqui, para não só na alegria, na tristeza também. Obrigado. Obrigado, viu, prefeito? Agora